O STF não tem medo de nada, é incrível. Por quê? No vídeo de hoje mais cedo, eu peguei e falei pra vocês: passou a questão da quebra do decreto do IOF, do aumento de imposto. O Lula tá pensando, cogitando levar, escalar a situação pro STF. E eu falei pra vocês: mas será que o STF vai ter coragem de derrubar isso? De passar por cima do Congresso duas vezes seguidas em um espaço de tempo tão pequeno? Será que a pressão não vai acumular e vai chegar uma hora que o Congresso e o Senado vão passar o impeachment, vão querer atacar o STF e se defender? Será? E aí eu puxei essa dúvida para vocês no último vídeo. E agora eu tenho uma resposta. De uma delas eu tenho uma resposta. O STF basicamente já disse. Teve uma entrevista de um ministro que eu vou mostrar para você, na minha humilde interpretação de texto. O que ele falou ali foi o seguinte, ó: já existe precedente jurídico, se cair pra gente, a gente mata no peito. Ou seja, vai derrubar a quebra do decreto do aumento de imposto do Congresso e do Senado. Ou seja, o nosso Senado e nosso Congresso fica de enfeite, não serve pra nada, serve só pra gente gastar milhões e mais milhões, ajudando rinoplastia, coisa de septo, que na verdade acabaram de justificar que não foi uma rinoplastia, mesmo o nariz tendo mudado muito por fora. Foi um desvio de septo, foi uma cirurgia de sinusite. Tá, serve pra gente bancar isso, serve pra gente bancar parlamentares pelo mundo viajando, mas na hora de fazer algo pra defender a gente, não ter aumento de imposto, não serve pra nada, porque o STF vai lá e derruba. Na hora de tentar levar o Brasil mais próximo à democracia, não serve pra nada. Na hora de melhorar o judiciário pra colocar bandido na cadeia, não serve pra nada. E eu muitas vezes venho aqui e falo pra vocês: nossa democracia, a gente tá se distanciando, tá piorando, tá piorando. Não. Não tá piorando pra todo mundo, tá piorando pra gente. Pro cara que trabalha, pro cara que paga imposto, pro bandido, a democracia tá funcionando, é que é uma beleza. Como assim, Floriano? Vou mostrar pra vocês, vou mostrar isso aqui pra vocês, tá? Vou mostrar esse vídeo aqui, espera um pouco que eu vou mostrar, que aí você vai entender que a democracia tá funcionando. Isso aqui tá certo, tá? Você vai ficar irritado como eu fiquei irritado, mas tá certo. Em um país democrático é isso que acontece. Só que a grande verdade é que a outra parte, porque a gente tolera esse tipo de coisa para ter a outra parte, que é a liberdade de expressão, que é ter um país onde o povo decide a direção através dos seus parlamentares. É isso que o Brasil quer, isso que uma democracia quer. Só que não é o que está refletindo. Beleza, então eu respondi para você que que o STF topa a briga. Agora a pergunta que fica é: o Lula vai topar isso? Aí o que tá se rolando nos bastidores? Tá se rolando nos bastidores que o Lula quer escalar pro STF como uma forma de punir o Congresso. Fazer o Congresso passar essa vergonha em rede nacional, no caso, para o Brasil inteiro, mostrar que não serve para nada, para gerar uma certa revolta em todo mundo que não for tentar punir o STF. Isso puxa algumas coisas, tá? Coisa 1 é que o STF barra o Lula, se isso acontecer, tem uma confiança muito grande que os rabos presos do nosso Congresso são muito fortes e muito firmes, que não existe possibilidade, não existe cogitação desses caras decidirem caçar a galera lá de cima, a galera do Olimpo, os nossos deuses, que é basicamente a Suprema Corte mais cara do mundo. É impossível. Essa é a narrativa que tá na mesa, tá? Essa é a narrativa. Dito isso, se isso acontecer, realmente fica preocupante até para 2026. Porque se eles têm coragem de fazer isso, em 2026 eles vão usar o TSE, vão passar lei, vão derrubar perfil e acabou. Aí a única esperança que a gente vai ter começa com T, que é o Trump. Se o Trump não fizer nada, se não vir lei Magnitsky, se não vir um julgamento externo, a gente vai perder em 26. Essa é a minha humilde conclusão. E vou mostrar pra vocês no que eu tô embasado, tá? Mas é realmente muito triste e revoltante. Até gostaria de saber a sua opinião. Qual que é a sua opinião sobre o nosso Congresso e o nosso Senado atualmente? Comenta aqui, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Qual que é a sua visão? São bons, são ruins? Porque talvez seja uma visão distorcida minha. É muito importante a gente sempre compartilhar. Sempre se tiverem alguma visão diferente de mim, comentem aqui, compartilhem. É muito importante que a gente cresça junto aqui no canal e os comentários é um grande espaço para isso. Dito isso, vamos começar. Quero te convidar para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante para ter a manutenção do meu trabalho aqui. E também temos aqui, você pode assinar como apoiador. Se quiser apoiar o meu trabalho, vai ter vídeo exclusivo, já tem um vídeo exclusivo aqui. Eu vou fazer mais vídeos exclusivos só para membros, só para apoiadores. Aí eu vou falar coisas que eu acredito que não seja muito saudável falar abertamente. Então, se você quiser fazer parte, é R$ 7,99 ou R$ 15,99. Escolhe qual plano que couber no seu bolso.
e entra, que eu acho que realmente vai valer a pena e vai te acrescentar. Dito isso, e você apoia meu trabalho aqui, continuando informando o Brasil. Dito isso, vamos começar. Isso aqui mostra que a democracia do Brasil ainda sobrevive, tá? Mas só sobreviveu a parte ruim pra gente. Presta atenção. A única coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: aqui nós é a número 1 contra o sistema, certo? Quantas vezes for preciso eu ir para a biqueira, eu vou ficar na biqueira, certo? Porque eu sou inimigo número 1 de vocês, certo? E aqui vocês não intimidam nós não, que aqui é o crime, xará, certo? A única coisa que eu tenho para falar para vocês é isso: que vocês não intimidam nós. Eu sou inimigo número 1 de vocês, certo? E quantas vezes for preciso eu ir para a biqueira, eu vou para a biqueira. Eu vou morrer nessa, entendeu? Então não adianta vocês pensar que intimida nós e que vocês não intimidam nós em nada. Entendeu? Bruno, tá sendo gravada a audiência? Sim, senhora. Certo. Eu tô entendendo isso como uma ameaça. Certo? Tanto ao Poder Judiciário, contra o Ministério Público. E aí, vê esse cara vai pra algum infeliz e tá na rua, e como ele falou, eu vou morrer, não sei o quê. Ele falecer, eu não me importo, sendo sincero. Eu me importo é ele levar alguém, que provavelmente vai acontecer. Provavelmente vai acontecer. E, obviamente, como a gente é uma democracia, a gente tem que permitir ele falar isso. E a gente não vai cortar a mão dele, a gente não vai liquidar ele, como em outros países do mundo, a gente não vai fazer isso, porque aqui é uma democracia. Só que o ponto é, só vem a democracia do lado ruim. Porque esse aqui é o lado ruim, você presta atenção? Que se um cara que você não vê ele recuperando, pela forma que ele tá falando, ele não vai se recuperar. Ele não vai virar um cidadão comum. Ele não vai virar. Pelo que ele tá falando, ele não vai virar. Ou seja, a gente não vai fazer uma medida definitiva porque a gente é uma democracia. O que faz sentido. Só que nas outras partes, na parte de, ter o equilíbrio dos poderes, não existe a democracia. Ou seja, a gente só tá com a parte ruim da democracia. Isso aqui é muito, mas muito lamentável, tá? Isso aqui é muito lamentável. E aí, quem que deveria expor isso? A mídia. A mídia deveria expor isso para a população. O trabalho que eu tô fazendo aqui deveria ser feito pela Globo, pelos grandes canais de mídia, para conseguir informar as pessoas. E aí a mídia vem e bate no Congresso. Mas bate no Congresso de forma certa, mas pelo motivo errado. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. A coisa de canalizar energia, muito impressionante, eles canalizando energia para esse projeto. Eu contei, toda vez que a gente comenta esse assunto, eu saio do programa, meu celular não para de tocar, é deputado me ligando para falar do projeto, tentando explicar, porque, olha, distribuição, não sei, mas poderia tirar dos estados que perderam população. Basicamente aqui, eles vão fazer o quê? Eles vão bater porque o Congresso aprovou o aumento de deputados. Que tá certo eles baterem. Tá errado o Congresso aumentar mais ainda o custo do país sem necessidades, se a gente já tem deputado pra caramba. Sair de 513 pra 531 não vai mudar nada. Ser um bando de corrupto que tem rabo preso e não consegue ajustar a democracia e ajustar o sistema quando é necessário. E aí o que ela fala? Ela bate. Só que ela bate exatamente no momento que o Congresso derrubou o aumento de imposto do IOF. Ou seja, ela está batendo, não é por causa do aumento dos deputados, ele está batendo pela queda do aumento de imposto, pelo fim, pela quebra do decreto do Lula. Ou seja, ela está batendo por um motivo razoável, certo o comentário, só que é para denegrir o Congresso contra a população. Por outro motivo, eles querem diminuir o valor do Congresso para quando o STF derrubar a medida do Congresso, o Congresso já está desgastado com a população e não cair mais ainda a reputação do STF, a reputação do Lula e tudo mais. Ou seja, é uma vergonha, é uma vergonha. Só começou esse discurso agora que passou, o negócio não fala nada de IOF. Por que não dá parabéns ao Congresso? Não teve um parabéns, eles acertaram, o Congresso errou nessa, mas acertaram em derrubar o aumento de IOF, acertaram, e só tem crítica, só tem crítica, e é sequência atrás de sequência de crítica. Dito isso, vou mostrar agora, a gente vai para o internacional, que a gente sempre comenta as notícias internacionais. Hoje tem pouca notícia internacional, só tem duas que eu achei relevante, que é basicamente esse vídeo que passou no Pentágono, tá? Foi uma apresentação sobre as bombas, que eu acho interessante vocês assistirem, que é uma apresentação das bombas, como funcionou exatamente, qual o tipo de bomba e como a bomba funcionou naquele ataque do Irã. Eu achei bem legal, então eu trouxe pra vocês. Presta atenção. Eu gostaria de saber se vocês gostam desses vídeos aqui, detalhando um pouco mais, e não é um assunto tão envolvido com política interna, mas um pouco mais internacional. Funciona uma bomba destruidora de bunkers. Presta atenção. Continue por um minuto. Você verá dentro do espaço da missão.
Essa foi a bomba utilizada. Diferente de uma bomba de superfície comum, você não verá uma cratera de impacto porque elas são projetadas para se enterrar profundamente e só então funcionar. Eu sei que houve muitas perguntas sobre isso. Todas as 6 armas em cada saída de ventilação em Fordow foram exatamente para onde deveriam ir. Uma bomba tem 3 efeitos que causam danos: explosão, fragmentação e sobrepressão. Neste caso, o principal mecanismo de destruição no espaço da missão foi uma combinação de sobrepressão e explosão, atravessando os túneis abertos e destruindo equipamentos críticos. A maior parte dos danos que avaliamos, com base em nossa modelagem extensiva, foi causada por uma camada de explosão combinada com o impulso proveniente do choque. Ou imagine como isso fica multiplicado por 6. É assim que funciona. Nos outros vídeos eu falei pra vocês que não tinha certeza ainda que ocorreu a destruição total. Agora saiu outros relatórios falando que realmente teve a destruição total das agências, das instalações, e tem uma das instalações que o Irã tá querendo já reconstruir, que tá tentando reconstruir. Mas agora aumentou a confiança, mas não é uma certeza ainda. Agora eu vou botar uma fala do Elon Musk, lembrando que ele adianta um pouco as coisas. Então o timing pode estar errado, não vai ser esse ano, mas o que é possível, ele sempre acerta. Pelo menos o histórico dele vem acertando bastante das coisas que ele fala que ele vai entregar. Ele atrasa, mas ele realmente entrega. Isso aqui vai ser revolucionário, tá? Presta atenção. Presta atenção no que ele fala. Que ele vai se tornar o gênio do século. Preste atenção nas falas dele. Acredito que nos próximos 6 a 12 meses estaremos realizando nossos primeiros implantes para visão, onde mesmo que alguém seja completamente cego, podemos escrever diretamente no córtex visual. E já conseguimos fazer isso funcionar em macacos, mas na verdade acho que um dos nossos macacos já tem o implante visual há 3 anos e no início a resolução será relativamente baixa, mas a longo prazo você teria uma resolução muito alta e seria capaz de enxergar em comprimentos de onda multiespectrais. Você poderia enxergar em infravermelho, ultravioleta, radar, como se tivesse um superpoder. Você imagina alguém mais genial? Olha que bizarro, o cara vai conseguir recuperar a visão de pessoas totalmente cegas. E parece que em macaco já funcionou, ou seja, é algo realmente fenomenal, fenomenal. E agora vamos voltar para o Brasil com essa mensagem do Lula. Depois de ele ter sido espancado na internet, ele decide fazer alguma coisa. Conversei hoje por telefone com Manuel Martins, pai da Júlia Martins, para prestar a minha solidariedade nesse momento de tanta dor. Informei a ele que já determinei ao Ministério de Relações Exteriores que preste todo o apoio à família, o que inclui o translado do corpo até o Brasil. Mas na realidade o Alexandre Pato lá, o jogador, já vai pegar e fazer isso, então não sei se o Lula realmente vai financiar essa parte. Mas entrou em contato, despiorou um pouco o que já estava muito ruim a relação dele no geral, assim, ele despiorou um pouco. Agora eu vou trazer para vocês um vídeo que mostra o caminho que a nossa democracia está indo, e eu gostaria de reforçar que esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é de um canal esquerdista. É esquerdista. E pelo que parece, os esquerdistas estão pulando do barco e estão ficando preocupados com a democracia. Porque até eles, tá? Até eles vão se prejudicar se a democracia realmente ir pro beleléu, porque eles não vão poder fazer o serviço deles, e essa é a grande realidade. Agora presta atenção nesse vídeo, é um vídeo um pouco longo, mas eu acho extremamente necessário, e por isso que eu vou mostrar para vocês. Presta bastante atenção que vai mudar completamente a sua visão, e lembrando, isso aqui é um canal de esquerda, é a esquerda falando isso, não é a direita, tá? Essa decisão do Alexandre de Moraes foi um erro na sua análise ou não? Ele tem alguma razão de proibir filmagens e a gravação da acariação? Não dá para explicar, a não ser aí, levando para o campo da censura, para o campo da ilegalidade, o ato do Moraes. É simplesmente absurdo. Absurdo. É ato de cabeça de ditador. De ditador de toga. Ô, professor, isso é muito grave, né? O senhor está falando aqui do erro do Alexandre de Moraes em não liberar a gravação, ao trazer até mais transparência para esse julgamento. O que eu fico pensando, e até o Josias também pergunta isso para vários juristas que a gente entrevista aqui, as consequências disso, né? Quando o senhor fala aí que o Alexandre de Moraes está cometendo um erro ao fazer isso, quer dizer, esses erros que muitas vezes o Alexandre de Moraes comete, como o senhor analisa, podem trazer qual consequência para esse processo? Quer dizer, a gente pode ver lá na frente a nulidade disso? Isso pode colocar em questão o que está sendo julgado, a atitude do Alexandre de Moraes? O primeiro ponto, isso pode dar um sinal do quê? De falta de imparcialidade.
Porque amanhã ou depois se pode dizer, olha, ele não quis divulgar, ele não quis mostrar. Veja, Fabíola, como é importante na acariação o comportamento dos acariados. Eles se expressam, eles vacilam, eles confirmam, eles são fortes ou são fracos. Esse tipo de comportamento é importantíssimo. Serve para o juiz, serve sim para formar sua convicção. O professor Mairotti, eu perguntava sobre a nulidade do processo, do julgamento. Olha que curioso aqui. Acaba de sair, está na nossa página também do UOL, está na coluna, na verdade, do painel da Folha do Fábio Zanini, aqui a informação de que a defesa do ex-assessor de Bolsonaro, ele vê juízo de exceção e ataque à democracia. Olha só, agora um advogado esquerdista e um canal esquerdista vai defender o mesmo ponto do Bolsonaro. Presta atenção. Por parte do Supremo Tribunal Federal. São os advogados de Felipe Martins, que é réu no processo, importante dizer, e eles estão pedindo nulidade do julgamento. Os advogados acusam os ministros do Supremo Tribunal Federal de terem criado um juízo de exceção na mais alta corte do país. E essa manifestação consta da defesa prévia apresentada ontem no processo em que Martins é réu por participação da suposta trama golpista. Existe aí, o senhor vê aí, de alguma maneira, juízo de exceção? O que é isso, professor? O juízo de exceção é quando o juiz é parcial. É um juiz ad hoc, feito para condenar, para buscar o quê? Buscar um interesse. Então, é a queda nós tivemos juízos de exceção quando se cancela, quando não se dá o direito à ampla defesa, quando não é o juiz competente. Ou seja, agora a gente tem mais uma visão, agora de um canal, suponho que seja um advogado mais esquerdista, porque está em um canal mais esquerdista, falando a mesma coisa que o Bolsonaro, falando a mesma coisa que os advogados do Bolsonaro, falando a mesma coisa dos advogados da direita. Ou seja, a chance disso ser real é muito grande. A chance disso ser real é muito grande. E, obviamente, que continua lá no meio do processo, dedo no olho um do outro, olha só. Cid diz que seus familiares foram procurados pela defesa de Bolsonaro para saber de delação. Ou seja, não sei se isso é crime, procurar ou não, mas é mais uma escalada aí no desentendimento do Cid e do Bolsonaro. A situação cada vez fica mais complexa entre esses dois. Espero realmente, de verdade mesmo, que tenham uma solução pacífica e saudável, tanto para a democracia brasileira, tanto para os indivíduos individuais. Qual que é o ponto muito triste dessa parte? É que o Mauro Cid está sob muita pressão, né? Ameaçaram o pai, ameaçaram a esposa, a filha, ou seja, dá para entender o que ele está fazendo. Não tô querendo passar pano aqui, mas é triste, né? Eu imagino vocês aí, ou imagino eu mesmo, tendo que defender minha família com pessoas perseguindo. Se imagine nessa posição. Provavelmente você faria coisas que você não se orgulharia tanto. Dito isso, vamos olhar agora mais um canal esquerdista e agora lamentando o que aconteceu. Presta atenção nisso aqui. Ele mesmo não tá acreditando que o Lula vai ter a coragem de desafiar o Congresso através do STF. Ele não tá acreditando. Eu realmente não tenho uma posição ainda consolidada. Presta atenção no que ele vai falar. O Congresso desistiu de discutir. Declarou guerra ao presidente Lula, os parlamentares votaram massivamente para derrubar a proposta e aí vai sobrar pouca margem de manobra para o governo. O governo vai ter que cortar em outros lugares que o Congresso quer que o governo corte. O Haddad, na semana retrasada, disse para o Congresso, faça uma proposta. Onde é que vocês querem cortar? Proponha. Faça através de projeto legislativo. Digam aonde vocês querem, diga para o povo brasileiro onde vocês querem tirar o dinheiro. Do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, dos programas sociais, dos programas de transferência de renda. O Congresso quer colocar todo o ônus nas costas do governo. Ele que criou os projetos, ele que tem que pagar, né? Não, ele que tem que tirar, não tá certo, não? Mas por que eu mostrei esse trecho desse vídeo? Porque basicamente você percebeu que ele não considera a judicialização? Não sei se ele sabe de alguma coisa, mas ele não considera. Porque ainda tem um último argumento que é a judicialização, que o STF deu carta verde. Dito isso, temos isso aqui ainda, para você entender como o governo está fragelado, está esquartejado. Ex-ministros e também petistas, quem traiu o governo Lula na votação do IOF? Ou seja, teve ex-ministro e também petista. Ex-ministro, com certeza, não me surpreende muito, porque lá é tudo
como que eu posso falar? A prostituição por interesse, né? Então, perdeu o interesse, é ex-ministro, não tem mais seu interesse relacionado ao governo, logo vota como quiser. Dito isso, os petistas chamam a atenção. E a segunda votação, porque os petistas também votaram para derrubar o decreto do Lula na questão do aumento da luz. Uma coisa que era boa deixar o decreto do Lula nesse sentido, o veto do Lula, quer dizer. Dito isso, agora eu trouxe também a fala de um petista. Presta atenção nessa fala aqui. O que precisa agora é o governo sentar com o Congresso e discutir formas de aumentar a arrecadação e garantir o cumprimento das metas fiscais e todos os compromissos que o Brasil precisa honrar ao longo deste ano. É isso que tem que ser feito sem grandes problemas. O governo vai fazer o que tiver que fazer e a gente precisa mesmo discutir com todos para encontrar uma... Eles querem que o Congresso corte. Como que o Congresso vai cortar? Me explica. Como que o Congresso vai cortar se a maior parte dos gastos quem criou foi o Lula? O Lula queria cortar, pô. Solução para aumentar a arrecadação. E acho que vai... E ele é foda, porque ele nem fala em corte, ele fala em aumentar a arrecadação. Eles têm que se juntar para aumentar a arrecadação, é pegar mais dinheiro do teu bolso. Esse cara é o cão. Vai ter solução para isso, não vai ter contingenciamento, não vai ter mais corte de gastos, porque vai ser encontrada uma solução para compensar uma eventual perda de arrecadação e o governo deve editar um outro decreto, se for o caso, porque pode fazer, o governo tem essa liberdade de fazer, porque derrubou um, ele pode editar outro, porque é constitucional. Então, as possibilidades são muitas, mas a melhor de todas é a que for negociada. Não há espaço para o governo tentar... PL de Rondônia, presta atenção. ...reverter o quadro que ele perdeu. Já se mostrou, o Centrão já se mostrou que não quer mais acordo com o governo. Muito menos quando se pensa em criar impostos para o mais pobre pagar. O jogo que está acontecendo agora por trás dos panos, para você entender a narrativa desses dois, é o seguinte. O Centrão quer descontinuar o governo do Lula, entendeu? O Centrão quer descontinuar e ele está forçando o Lula contra a parede, tá? O Centrão está forçando o Lula contra a parede para cortar gasto, o que vai desmoralizar totalmente o governo dele e vai fazer perder muito voto em 26, beleza? Essa é a estratégia. Agora a questão é, qual que é o jogo que ele deve ter pensado? Eles pensaram, tá? Qual que é o jogo se o Lula judicializar? Qual que é a próxima cartada? É esperar o impacto do Trump? É fazer o quê? Porque eu não sei, será que eles vão reagir? É estranho, eu não suponho que eles vão reagir porque tem muito rabo preso. Será que o STF não vai aguentar e essa entrevista que eu vou mostrar pra vocês não faz sentido? É um devaneio? Porque é um personagem relevante, é um personagem antigo, não é um cara que veio agora. Mas, em contrapartida a isso, a mídia já tá vendida, tá? Cara, essa mulher, ela se propõe a um papel que por dinheiro nenhum eu me proporia. Porque ela tá rasgando a biografia dela, não sei se ela tá passando fome, não sei se é realmente... Porque olha o que ela fala, olha o que ela vai falar. Ela vai aqui defender agora ela vai defender o crescimento do IOF. Ela vai defender, você entendeu isso? Que ela vai defender isso ao vivo? Presta atenção nisso aqui. É inconstitucional fazer um projeto de decreto legislativo, derrubando um decreto que é prerrogativa do Executivo, só o Executivo pode aumentar IOF, aumentar... É a mesma autora. Como pagar mais imposto é bom, ela falou vários, né? Como o aumento da Selic é bom, tudo de ruim, ela explica como é bom pra você para defender o governo. E agora ela vem explicando por que o Congresso não pode derrubar o decreto. Beleza, mas considerando isso, tem muita coisa inconstitucional no Brasil. Você vai falar só disso ou vai falar do resto também? Vai falar lá sobre a questão de ter fechado, que o advogado acabou de falar agora, que eu mostrei o vídeo aqui pra vocês, de ter fechado a delação, em vez de ser aberta? A careação, você vai falar sobre isso? Aí você não vai falar, né? Alíquota de IOF. Isso é uma decisão do Executivo. Então, quando o Congresso derruba, através desse projeto de decreto legislativo, ele está fazendo uma medida inconstitucional. O governo, nesse momento, está em dúvida se entra ou não entra na Justiça. Mas o governo não entrar na Justiça diante de uma medida inconstitucional... Ela estimula ainda o governo a entrar. Esse é a pior parte, tá? Essa aqui é a pior parte. Mostra a fraqueza do governo. O governo já está fraco, mulher. Não vai demonstrar fraqueza nenhuma, já está fraco. Mostra o governo perdendo para ele mesmo. Mostra que o governo... Ele já perdeu para ele mesmo. Nem os petistas estão votando junto com o governo. Você não entendeu essa parte? Que tem que desenhar. Não é possível, mulher. Não quer discutir essa questão. Ele pode entrar na Justiça e depois negociar com o Congresso outras questões.
mas ele não pode não reagir diante de uma inconstitucionalidade. Foi uma derrota robusta, 383 votos na Câmara. Mas isso não significa que ela vira constitucional pelo número de votos, né? Esses argumentos todos que foram usados pelo Congresso para explicar por que ele anda tão agastado com o governo, como, por exemplo, tá botando em mim a culpa de aumentar a conta de luz. Aí ela vai ficar distorcendo a realidade nessa linha. Mas, porque eu mostrei esse vídeo, porque basicamente a mídia já tá vendida, tá? A mídia já recebeu o briefing. Isso aqui não foi da cabeça dela, ela recebeu um briefing para defender. Ela é pautada. Ela, Daniela Lima, são pautados. Ou seja, agora vamos para as falas do ministro. O ministro do STF vê precedentes para a questão do IOF ser judicializada. Ministro do STF. Eu vi um ministro falando, que eu vou mostrar o vídeo para vocês, tá? Não sei se teve mais ministro. Ali na matéria fala ministros. Possivelmente pode ter mais ministros também. Presta atenção nessas falas aqui do Gilmar Mendes. Essa derrota cachapante para o governo no Congresso Nacional, com a derrubada do decreto que aumentaria o IOF. O governo, antes mesmo dessa derrota, já falava em judicializar a questão, ou seja, trazer o assunto para uma definição no Supremo Tribunal Federal. Na sua avaliação, cabe ao Supremo decidir sobre a derrubada desse decreto ou é uma questão inerente à política somente? Não, a questão, Tainá, é inerente à política. Nós temos visto já por semanas esse debate. Mas é possível, tem até precedentes, em caso que o decreto legislativo exorbite limites constitucionais, que isso seja questionado. Mas eu não tenho elementos para fazer, obviamente, esse juízo. O ideal é que houvesse uma composição no campo político e que houvesse um encaminhamento, como se estava a prenunciar, com a possibilidade... Isso para mim é sinal verde, tá? A minha tradução disso aqui é sinal verde. Falar, encaminha pra gente que a gente já dá jeito porque tem precedente jurídico. Até de uma mini reforma fiscal, com alterações a partir daquele projeto de lei que está, acho que sob a relatoria do ex-presidente, presidente Arthur Lira. Então, vamos aguardar os encaminhamentos, devem estar ocorrendo muitas conversas nesse momento em Brasília, para que saibamos se o passo último, a última ratio será a judicialização. Ou seja, deu carta verde ali. Mas mesmo assim o governo não tomou atitude ainda. Por que eu falei que eu não tenho certeza se eles vão tomar atitude? Por causa disso aqui, ó. IOF. Após Haddad falar em acionar o STF, a AGU diz que ouvirá a Fazenda. Basicamente vai esperar o Lula tomar a decisão, tá? O Lula não tá com coragem de assumir essa guerra contra o Congresso e o Senado. Ele já perdeu o Centrão, ele tá sozinho nessa briga, ele só tem o IOF. Só tem o STF. Ele só tem o STF nessa briga. E aí surge a questão, ele vai querer dobrar a aposta? Não vai? Sendo 100% sincero, neste exato momento, eu não tenho como saber, é difícil saber. Eu acho prejudicial para o STF tomar essa, tá? Eu acho que pode acelerar e pode dar mais prova para a Lei Magnitsky. Mas pelo que parece, eles estão dispostos, não estou ligando para nada, tá? Essa é a grande realidade. Agora, quem está sendo parcimonioso, quem está sendo mais inteligente, está pensando antes de agir é o Lula. O que normalmente não acontece. Ou seja, a chance dele ir pro gol, dele chutar gol, de mandar pro CF é alta, na minha humilde concepção. Mas é realmente consolidar uma guerra secular aqui no Brasil até 26 e vão querer derrubar ele com unhas e dentes. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta pra mim se você gostou ou não. Se inscreve no canal, lembra de curtir o vídeo e também ativa o sininho. E até o próximo vídeo. E verifica se você está inscrito mesmo, que você me ajuda muito a se inscrever e curtir. Compartilha também. Um abraço, até o próximo vídeo.